Olá, eu sou Cadu Carlo Magno, sou pediatra neonatologista. Seja muito bem-vindo a mais um videocast aqui da Afya Ped Papers, onde você aprende pediatria, neonatologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Eu sou pediatra neonatologista, sou um dos editores da Afya Ped Papers e é um prazer estar aqui com você, discutindo um tema que eu acho de extrema importância e que eu gosto muito de comentar, que é sobre ventilação mecânica invasiva. A gente vai falar de ventilação mecânica convencional nesse videocast em neonatologia. Por que é tão importante a ventilação mecânica na neonatologia, né? Por que ela é crucial? Bom, primeira coisa que a gente deve lembrar é que os nossos bebês, eles muitas vezes vão precisar de alguma ajuda para iniciar ou manter a sua respiração e que, claro, estamos diante da era da ventilação não invasiva, sempre que possível a gente não vai entubar, mas de tempos em tempos tem aquele prematurinho extremo que não escapa do tubo, tem a aspiração meconial grave, com hipertensão grave, que eu preciso entubar, então a gente precisa saber fazer o arroz com feijão da ventilação mecânica invasiva, que é justamente a ventilação mecânica convencional. Lembrar que, quando eu falo de ventilação mecânica, eu estou dizendo que ventilar é a mesma coisa que respirar. Respirar é inspirar e expirar, tem duas fases. Então, a ventilação mecânica, ela é basicamente um aparelho, um software, um computador, que vai ajudar da melhor maneira possível, dentro das possibilidades de cada estratégia, a criança a respirar. E a gente deve sempre programar tirar do tubo o quanto antes. Então, você entuba, mas você já está pensando a hora de tirar, porque isso vai ter impacto positivo, principalmente no prematuro, que se ficar muito tempo entubado, ele acaba ficando aí com risco maior de displasia broncopulmonar, o que piora muito o seu prognóstico. Então, a gente ainda não escapa de ventilar essas crianças de forma invasiva e a gente tem que saber fazer isso da melhor maneira. Bom, quais são, então, os princípios fisiológicos fundamentais da ventilação mecânica? Eu já te falei o que é ventilação mecânica, mas o que é ventilação mecânica convencional? A ventilação mecânica convencional é aquela que tem duas características principais. Primeira delas, ela é limitada à pressão, então eu digo qual que é a pressão mínima, qual que é a pressão máxima, e ela é ciclada a tempo. Ciclar significa o que determina a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória é o tempo que eu determino de inspiração. Se eu tenho uma ventilação que é ciclada a tempo e limitada à pressão, ela é considerada uma ventilação convencional. Por que isso é importante? Porque dentro dos métodos convencionais podem ter muitos modos ventilatórios. Quando eu estou dentro da convencional, a gente basicamente utiliza dois métodos que eu vou falar mais adiante, que é o assisto controlado e o SMV com pressão de suporte. Para eu entender tudo isso também, é importante entender quando que eu vou escolher por um e quando que eu vou escolher por outro. Então, queria te falar um pouquinho agora sobre alguns princípios importantes. O primeiro deles, a pressão média de vias aéreas. O que é a pressão média de vias aéreas? Matematicamente falando, eu pego a MAP, né, que é a pressão média de vias aéreas, é igual a multiplicar a pressão inspiratória pelo tempo inspiratório e somar pela multiplicação da pressão expiratória pelo tempo expiratório e dividir isso pela soma de um ciclo respiratório. Então, um tempo inspiratório mais um tempo expiratório. Hoje em dia, com os aparelhos mais modernos, eu não preciso fazer a conta. Tá lá, é só bater o olho e aprender a ver, porque é importante ver a pressão média das vias aéreas. Ela é um parâmetro que está ligado diretamente com a oxigenação. Quanto maior eu pressurizo, mais eu reverto o efeito Shunt, que é alvéolo colabado, porém perfundido. Eu abro esse alvéolo, ele adquire capacidade residual funcional, ele se mantém aberto mesmo no final da expiração e fazendo trocas de gases, e com isso essa criança oxigena melhor. Em geral, MAPs acima de 10 já começam a preocupar.
15, 20, eu estou pressurizando muito. Chega uma hora que eu entendo que se eu já estou dando tudo isso de pressão e a criança ainda não melhora, provavelmente ela não vai se beneficiar mais da ventilação convencional. E ela passaria a se beneficiar mais de um método não convencional, que pode ser uma alta frequência, uma ventilação a volume, por exemplo. Tá bom? Mas isso é o que é importante saber com relação à MAP. Queria falar agora para vocês sobre o volume corrente nos recém-nascidos na parte da neonatologia. O volume corrente ele é essencial para a gente ter um pulmão devidamente aberto. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. Falar de volume corrente não dá para escapar da curva volume-pressão. Então, se eu tenho no eixo vertical volume e no eixo horizontal pressão, a combinação de o quanto de pressão eu preciso entregar para atingir um certo volume está relacionada com a complacência do pulmão. A complacência do pulmão é justamente a capacidade elástica de abrir o pulmão. Se eu tenho um pulmão com uma complacência baixa, significa que eu pressurizo e ainda não consigo reverter o efeito Shunt. O alvéolo continua fechado. O principal cenário onde isso acontece é numa criança prematura com baixa quantidade de surfactante endógeno e que tem a complacência muito baixa e que vai ter um volume corrente abaixo do ideal, então, em geral, menor de 4 ml por quilo, e aonde, por não ter capacidade residual funcional e não conseguir fazer troca de gases, a criança vive num momento de hipóxia e de insuficiência respiratória com acidose respiratória. Se nada for feito para reverter isso, ela vai morrer com o pulmão fechadinho, porque você não conseguiu fazer a transição da circulação fetal para a neonatal. Aí, hoje em dia, temos CPAP precoce na sala de parto, surfactante por técnicas não invasivas, através de catéter fino, para não entubar essa criança e dar surfactante, e melhora a complacência do pulmão, porque agora tem surfactante que vai reduzir a tensão de superfície alveolar entre a interface de ar e água, e aí consegue dar, com a mesma pressão de antes, atingir um volume corrente. Se eu atingo um volume corrente ideal, ele é na ordem de 4 a 6 ml por quilo, e de novo, isso é medido pelo aparelho. O aparelho moderno está lá na monitorização volume corrente. Lembrar que para ter uma leitura confiável do volume corrente, eu preciso ter um sensor de fluxo proximal, que é aquele perto da COT, e não distal, que é dentro do aparelho. Aquele não é bom. O daqui eu consigo confiar. E eu tenho 3 opções. Eu posso ver o volume corrente inspiratório, o volume corrente expiratório e o volume corrente médio, que é a média do ins e do ex. O mais confiável para entender o que de fato chegou no pulmão é o que saiu do pulmão, que é o volume corrente expiratório. Na inspiração, pode ter muita perda de fluxo através da cânula, ela pode ter também através do circuito, do copo. E, claro, o aparelho vai compensar isso, porque eles são modernos, e vai entregar o volume que eu preciso. Mas eu não posso confiar nessa leitura, porque se está lá 6 ml por quilo, pode ser que seja 4. Se é 4, pode ser que seja 2. Então, o corrente expiratório é o que a gente faz. E, de novo, se eu tenho entre 4 e 6 ml por quilo, se eu estou vendo que a criança tem um bom padrão respiratório, um raio-x nem muito aberto, nem muito fechado, uma gaso com hipercapnia permissiva, pH acima de 7,2, com PCO2 abaixo de 60, eu estou ventilando com o melhor volume corrente possível. Eventualmente, se eu estou ventilando com mais pressão do que a criança precisa, porque ela melhorou e eu não percebi, eu passo a ter volumes correntes exagerados, aí na ordem de mais de 6 ml por quilo. E isso já está comprovadamente demonstrado que se associa com maior risco de displasia broncopulmonar. O volutrauma, ele está muito mais relacionado com liberação de interleucinas, fator de necrose tumoral e inflamação que lesiona o pulmão, e hoje em dia pelos eixos pulmão-cérebro, pulmão-intestino, também aumenta o risco de hemorragia, leucomalácia periventricular e enterocolite necrosante. Ele é muito mais por conta do volutrauma do que do barotrauma. Por isso que estratégias de volume garantido são tão úteis hoje em dia, mas isso é tema para uma outra discussão. Então, se eu estou nesse extremo de uma curva volume-pressão
de hiperdistensão, de gasometria com hipocapnia, isso aí é marcador de displasia broncopulmonar, se nada for feito e for um prematuro, tem risco de displasia broncopulmonar, ou no curto prazo pode ter uma síndrome de escape diário, essa criança acabar tendo aí um pneumotórax que pode vir a ser até hipertensivo. Então, entender o volume corrente é fundamental. Também é importante saber que, quando eu falo de volume corrente, ele é o ar que entra e o ar que sai do pulmão a cada ciclo de inspiração e de expiração, e que o volume corrente vai estar relacionado com as pressões. Então, para gerar o volume corrente, eu preciso ter um delta de pressão. Quanto maior for o delta de pressão, maior o ar que a gente locomove e entrega para dentro e para fora do pulmão. Então, o volume corrente ele está muito relacionado com a lavagem de CO2, ou seja, com a ventilação. E aí a gente vai falar mais adiante sobre volume minuto, mas isso é para daqui a pouquinho. Tendo falado sobre volume corrente, eu queria agora falar sobre a constante de tempo e por que ela é crítica para uma ventilação eficaz. Então, de novo, lembra que eu falei que a ventilação mecânica convencional ela é limitada à pressão inspiratória, pressão expiratória e ciclada a tempo, o que vai determinar se o aparelho terminou a fase inspiratória e migrou para a fase expiratória, é o tempo inspiratório. E olha só, quem decide o tempo inspiratório? A gente. Então, entender como escolher o melhor tempo inspiratório para o meu bebê naquele momento é fundamental para a gente conseguir ventilar a criança sem tanta assincronia. Lembrando que a melhor forma de ventilar de forma sincronizada é com NAVA, com a sonda NAVA que capta atividade elétrica do diafragma, músculo que só serve para respirar. Se ele foi despolarizado e foi captado isso pela sonda, então o aparelho permite a criança inspirar no momento exato que ela quer, mas é muito pouco utilizado. A gente utiliza muito mais ventilação convencional, onde eu decido o tempo inspiratório, em NAVA eu não decido o tempo inspiratório, do que o NAVA. Então a gente precisa saber raciocinar o tempo inspiratório. E aí a gente tem que entender algo chamado constante de tempo. A constante de tempo, ela basicamente é o tempo que leva para as pressões chegarem da cânula até os últimos alvéolos posteriores. Então, o recado é, para eu conseguir pressurizar todo esse sistema, eu preciso de um tempo. Em geral, uma constante de tempo ela equivale a 0,15 segundos e ela consegue aí ventilar em torno de 63% dos alvéolos. Eu tenho ainda 37% fechado. 1/3 do pulmão está fechado. É ruim. Então, a gente não coloca tempo de 0,15. Se eu aumento para 2 constantes de tempo, então vai de 0,15 para 0,3 segundos, aí já melhora. Eu consigo ventilar em torno de 85% dos pulmões, o que é uma quantidade bem satisfatória. E se eu aumento para 3 constantes de tempo, vai para 0,45, entende-se que a gente vai conseguir pressurizar de forma maior até 95% dos pulmões. E mais constantes de tempos chega em 98, 99, por aí. Raramente a gente ventila 100%, sempre tem uma área que está telectasiada. Só que o prematuro, a gente não começa a ventilar com 0,45. No prematuro, a gente geralmente coloca 0,3, 0,35. Por quê? A escolha da constante de tempo ela vai depender do tamanho do pulmão. Pulmão maior vai precisar de mais constante de tempo. Pulmão menor, anatomicamente menor, porque é uma criança de 1 kg versus uma criança de 3 quilos, vou precisar de menos constante de tempo. E da complacência do pulmão. Um pulmão pouco complacente provavelmente vai precisar de mais constante de tempo para tentar vencer essa resistência ao fluxo. Um pulmão que é muito complacente, ele não vai precisar de tanto tempo. Então, a dica é, não existe receita de bolo. A gente só precisa saber identificar a melhor constante de tempo. E aí a próxima dica é o seguinte, olha para o seu monitor. Os aparelhos hoje em dia, eles trazem a curva fluxo-tempo. De forma bem leiga aqui. Curva fluxo-tempo. Eu tenho a linha 0. A hora que a curva sobe acima do 0, eu estou na fase inspiratória. Aí quando chega a fase expiratória, ela desce de imediato e aí ela na expiração deve chegar de novo no 0. Se eu sei que eu estou dando um volume corrente adequado e não está tendo escape nem nada preocupante, e meu tempo inspiratório está adequado, a minha curva fluxo-tempo ela vai subir
zerar, negativar e zerar de novo. Se ela zera entre a inspiração e a expiração, eu estou na curva adequada. Te convido a começar a olhar para isso. Você tem o hábito? Comenta aí se você tem o hábito de olhar para a monitorização. Qual que é a MAP, qual que é o volume corrente expiratório, qual que é a curva fluxo-tempo. Isso tudo é importantíssimo para a gente saber se a minha escolha de tempo inspiratório realmente foi baseado em dados adequados da melhor constante de tempo para o meu bebê naquele momento. Tá bom? Muito que bem. Com isso, pessoal, a gente chegou na metade dessa discussão. Então, se você é nosso aluno, continue assistindo, você consegue ver até o final dessa discussão. Mas se você não for nosso aluno, infelizmente, não vai dar para escutar o restante. Tem muita coisa interessante ainda para ser discutida. Se você tiver interesse de pegar algum dos cursos que dão acesso aos nossos videocasts, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E aí você pode ouvir todos os videocasts de cabo a rabo e aprender com a gente. Se você é nosso aluno, bora continuar.